Salve os irmãos, sua paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos dado provas, de que Deus é com a nossa vida, amém? Amém. Vamos ler nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Vamos ler no capítulo 8, verso 36. Meus amados irmãos e companheiros em Cristo, fiquem bem ligados em Deus, que eu creio que Deus tem algo muito poderoso para falar entre nós. Mas se você ficar disperso, achando que apenas mais uma palavra realmente não é mais, mas se assim você interpretar, certamente não levará aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Todos encontraram? Amém. Marcos 8, verso 36 em diante. Diz assim a palavra de Deus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Poder sentar. Então nós sabemos que, já repeti isso algumas vezes, mas vou falar novamente, não como clichê, mas como algo que a gente possa realmente digerir e ficar como coisa viva na nossa vida, e não apenas como um lançamento bem distante da nossa alma. Nós sabemos, irmãos, que as doutrinas, elas são imprescindíveis para o avanço espiritual dos santos. As doutrinas são ensinamentos. Então, uma vez que nós recebemos as doutrinas da parte de Deus, que vem da parte de Cristo e do Reino do Espírito Santo de Deus, nós devemos levar em consideração que elas são imprescindíveis para o meu avanço, para o avanço de todos nós. Mas às vezes isso parece que já foi repetido mais de milhares de vezes e não fica claro que você só avança quando você começa a entender os detalhes da doutrina de Deus, os ensinos de Cristo. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando nós olhamos para as doutrinas, nós vemos que determinados assuntos eles não são levados à quantidade, mas eles são levados a uma razão de qualidade. Então o que importa para Deus não são milhões e milhares de homens mergulhados no pecado, mas, sabe, alguns homens que entendam o valor da verdade. Então hoje eu vou falar uma palavra que Deus colocou no meu coração, após nós termos uma longa conversa numa madrugada, acho que foi de quinta para sexta. Eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos a realidade, porque essa conversação que eu tive com Deus, deve ter durado uns 45 minutos, ela foi, na verdade, adornada com várias visões. Então, eu conversava com Deus, aparecia a mesma visão. Então eu vi pelo menos a mesma visão umas 4 ou 5 vezes. E Deus ia me dando, na verdade, um digerir daquele momento, para que nós possamos entender a realidade de algumas coisas. Porque, por exemplo, no texto dito de hoje, eu estou fazendo uma alusão ao valor de uma alma. Em determinados momentos a gente olha assim e fala assim: bom, uma alma é uma alma, mas uma alma ela tem um preço muito caro. E em determinados momentos nós não compreendemos. Por quê? Porque o Evangelho ele pode ser antigo, mas ele é eficaz, soberano e insubstituível. Então, quando uma alma é alcançada pela soberania de Deus, pelo Evangelho que é antigo, mas é eficaz e insubstituível, você vê que é uma ferramenta única em que nós temos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a eficácia da vida, ela não está nas ferramentas humanas, que às vezes nós devemos falar sobre alguns pontos em que os homens têm como pontos de porto seguro para a humanidade. Alguém fala: olha, nós precisamos de educação, precisamos de saúde e precisamos de saneamento. É óbvio, irmãos, nós precisamos ter uma sociedade organizada. Mas o que nós vemos que essa sociedade precisa não é apenas que pensar que a eficácia dos homens iria dar resultado, sendo as ferramentas dos homens. E por que eu quero trazer isso para os irmãos? Para os irmãos entenderem que todas as habilidades humanas e discursos humanos, eles têm um ponto até onde eles vão, mas depois dali acabou. Por que acabou? Porque a realidade de Deus ela não está nas habilidades humanas. A realidade de Deus ela está em Cristo. Mas alguém diz: mas é a mistura de duas coisas, espirituais com coisas. Não é nada disso.
É entender que o mundo espiritual de Deus é tão sólido, Jesus Cristo é tão poderoso, tão eterno, tão santo. Qualquer assunto que você tiver, seja ele de natureza que você acha que é material e natureza espiritual, Jesus está reinando no lugar. Aleluia. Isso nós temos que trazer em nosso conhecimento, por quê? Porque às vezes as pessoas estão voltadas para uma justiça humana. Alguém diz assim: eu vou sair para a rua, o que você vai fazer? Vou levar pão, café, vou levar refrigerante, vou dar aos pobres. Irmão, está errado? Eu não acho que está errado, mas eu acho que a gente tem que seguir os pensamentos de Deus, porque você dá pão, café, você ajuda uma multidão de pessoas, mas amanhã ela está com fome de novo, e a fome dela é espiritual. Espiritualmente você tem que entender o seguinte: por que é tão eficaz nós termos a salvação de uma alma e ser importante? Porque uma alma, ela muda a história do mundo. Enquanto você tem uma multidão que não muda a história do mundo. Você vê quando Jesus Cristo vem, ele enfrenta não 2 ou 3 pessoas, mas ele enfrenta uma multidão. E aí você começa a pensar: mas como um homem pode enfrentar a multidão? Porque o reino de Deus, ele trabalha não com habilidades humanas, ele trabalha com o poder. Então quando você vê o poder de Deus na sua vida, você vai começar a mudar de ideia. Olha, eu não preciso de milhões para poder ser feliz na vida, eu preciso de suficiente. Eu não sei, às vezes, quando olho para o meu irmão, olho para o outro, como disse a irmã Eliette, às vezes a pessoa quer muito, mas quer muito, mas esse muito, ele vai se traduzir em pouco. Por quê? Porque, irmãos, há determinados ambientes que Deus não entra. Então o seu coração deve estar voltado para entender uma alma. Mas que valor tem uma alma? Irmãos, imagina um implante de Deus, ou melhor, os implantes de Deus na vida de uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa mulher pode chegar em qualquer lugar do mundo e ela vai influenciar aquela sociedade, ela vai influenciar aqueles homens a se curvarem a Cristo, porque aquela mulher entende que não é a habilidade das suas palavras, mas é a qualidade do relacionamento que ela tem com Deus. E quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo que o próprio Deus nunca teve um profeta como Moisés. Mas o que diferencia, irmã Kelly, o profeta Moisés dos demais profetas? A qualidade do relacionamento. Do livro de Gênesis até Apocalipse, ninguém teve aquela qualidade de relacionamento. E aí você entende: mas pastor, me fala de uma alma. Irmãos, uma alma, ela custa preço que nós não alcançamos, às vezes, entender Deus. Então por que eu falo tanto de relacionamento com Deus? Cada dia que passa, eu sinto que eu fico mais rico. Então, para mim, algumas experiências que talvez os irmãos não tenham passado, mas eu creio que Deus vai fazer a obra na vida de vocês vão passar. Para mim já é uma coisa natural, porque eu já passei por muitos anos tendo algumas oportunidades de expulsar demônios e curar enfermos. Então eu passei a conhecer muito sobre demônios. Por quê? Porque eu entendo quando a autoridade de Deus está dentro da minha vida, eu sou capacitado por Deus, e Deus me sinaliza quando eu estou pregando e estou tendo a enfática da realidade. Então eu não estou viajando. Então, por exemplo, eu acabei de vir aqui, o Espírito já soprou aqui atrás. Por quê? É como se fosse uma representação da reputação de Deus que você tem. E aí você tendo essa representação da reputação, você vai crescendo e Deus vai te levando a lugares em que ninguém pode te levar. Então, por exemplo, quando eu estava conversando com Deus, Ele trouxe a magnitude de mostrar para mim a evolução de cada quadro, e falando pacientemente. Por quê? Porque é um momento de Deus. Então quando eu estou pregando aqui, eu não estou achando de maneira nenhuma que eu estou feliz porque eu estou pregando. Isso me traz prazer, não, isso me traz alegria. Mas eu sei que é uma coisa difícil fazer entender. Por quê? Porque quando você começa a entender Deus, a obra fica muito difícil. Na minha vida, eu já tive vários assuntos que eu tenho que orar. E às vezes eu oro, eu sei que o assunto é para esperar. Mas como eu tenho muita experiência em orar e resolver, acontecem muitas coisas na minha vida que eu nem penso que Deus já resolveu. Esse dia que eu pensei o assunto na segunda-feira,
E eu não tinha solução para segunda-feira. Fiquei terça e quarta confiando em Deus. Quando foi quinta-feira, Deus resolveu o assunto. Nos últimos tempos eu tive muitos combates, mas eu nunca tive um combate tão difícil como nos últimos dias. Então eu conversei muito com a irmã Flávia. Chegou um tempo que eu falei: Flávia, eu não tenho resposta, deixa eu pensar. Eu desliguei o telefone e fui orar. Não demorou muito tempo. Deus abriu um caminho para que eu pudesse continuar com a confiança em Deus, e nós fomos orar. O que eu quero mostrar para vocês é algo que vocês têm que entender, porque às vezes as pessoas, elas estão no nosso meio, elas não crescem como deveriam crescer. Elas poderiam ter um improve de 30%, mas elas ficam em 2, 3%. E por que eu quero falar isso com carinho, meus irmãos? Existem coisas que são feitas para Deus fazer. Nenhum homem vai fazer, é para Deus fazer. Mas para que Deus faça aquela coisa, é preciso que o homem esteja em harmonia com Deus e aproveite a oportunidade de Deus. Então, por exemplo, nós pregamos o Evangelho aqui. Não adianta, é claro, o Evangelho entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Claro, porque você não tem respeito, não tem devoção, então você não alcança o benefício daquela palavra. Então eu estou aqui, por exemplo, estou pregando. Eu sei que a consciência é um alvo único para que Deus possa atingir. Só Ele pode atingir a consciência do homem. O que eu entendo? Eu não vou gritar, eu não vou me enraivecer, eu não vou tomar partido de uma vida que seja um comportamento terreno temporal. O que eu tenho que entender, irmãos, para que você tenha mais oportunidade de comunhão com Deus, você tem que entender que assim como a nossa consciência é algo que Deus fez com tanto amor, com tanto carinho, mas ela não é penetrável pela sua, satisfação humana. Só Deus pode penetrar ali. Então quando eu estou pregando, eu estou orando e estou pedindo: Deus, as oportunidades do arrependimento, cada homem e cada mulher tem que aproveitar, porque é um lugar que, por exemplo, o Bruno está orando, o Bruno não consegue pegar na consciência dele. O cirurgião não vai alcançar a consciência do Bruno, assim como o cirurgião não alcança a consciência do Bruno, nem o que o Bruno está pensando, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem homem algum. Esse é um lugar para Deus. Aí você vê, por exemplo, a alma e o espírito é um lugar para Deus, porque nem vocês nem eu, nós não sabemos onde está guardada a alma e muito menos o espírito. Então são lugares em que só Deus mexe para entrar e só Deus mexe para sair. Quem está entendendo, glória a Deus? Quando eu falo entrar, é que Deus diz: vai nascer, e agora para sair, vai morrer. Então é Deus que mexe na consciência. Então salvar uma pessoa, voltando para a realidade da palavra, o valor de uma alma é que você pode pregar, mas você não tem uma relação boa com Deus, então você não tem peso para que haja a eficácia de Deus. A única pessoa que demonstrou de forma muito clara que tem uma relação muito boa com Deus foi Jesus. Então ele é a única pessoa que tem a capacidade de entrar na consciência do Lucas e fazer com que o Lucas não só se converta mais e mais, mas para que o Lucas tenha temor de andar com Deus. Então o que eu quero ministrar para vocês é que o valor de uma alma é algo muito poderoso, muito profundo, porque você pode decidir andar no raso de Deus o resto da sua vida. Mas como você vai salvar as outras almas se nem você mesmo crê no Evangelho que você ouve? Então o valor de uma alma está, e nós entendemos que é um valor dado por Deus incalculável. Por que incalculável, pastor? Porque o valor de uma alma é uma penetração da magnificência de Deus naquele quadrante em que ninguém pode entrar. E aí você começa a entender: por que eu prego? Não, você prega porque eu não tenho condições de salvar o Bruno, eu não tenho condições de salvar o irmão Eduardo, e nem o presbítero Douglas. Mas o que eu ensino? Eu ensino o caminho. Olha, irmão Eduardo, olha o presbítero Douglas, olha, irmão Bruno. O caminho é a relação que você tem com Deus.
falando isso para vocês? Não tem evolução espiritual, irmãos, se você não tiver uma boa relação com Deus. Eu converso com muitos irmãos, mas com muitos irmãos eu não tenho aquela intimidade. Por que eu não tenho aquela intimidade? Porque eu tenho pouco acesso a eles. O que Deus quer falar é que quando você vê o valor de uma alma, você começa a mudar o teu pensamento. E por que eu digo isso, irmãos? Você está aqui e vai sair daqui. Aí alguns não trabalham e estão digerindo a comida, né? Só eu já ouvi sobre o valor de uma alma. Aí ele dá o stop na mente dele, aí começa a viajar aqui dentro, tá vendo? Vai chegar em casa, fazer as coisas. Então o que aconteceu com ele? Ele deu stop na consciência. Ele não avança. Por que ele não avança? Ele ouviu a palavra, mas ele não guarda a palavra. Certa ocasião nós estávamos aqui e algumas coisas que eu falo aqui são guardadas. Ontem o Lucas trouxe uma palavra muito legal, muito interessante, em que ele dizia assim: a coisa é moldada para fazer o que Deus está mandando e não o que você está subestimando. Porque às vezes Deus está falando uma coisa para você, dobra o joelho e vai lá na minha casa, fica com seus irmãos, ajuda as irmãs, fica perto. Porque veja bem, irmãos, o fato de alguns movimentos que nós não compreendemos, por exemplo, eu posso estar aqui perto do louvor do trabalho que nem é meu, mas de fato eu estou perto, faz uma clínica espiritual na minha alma. Olha, o trabalho é da irmã Marcela. Eles são mais jovens, falam uma linguagem diferente, mas são cristãos. Eu não preciso, na verdade, estar presente, mas se a irmã Marcela ou qualquer irmã mais jovem fala: pastor, só pode vir? Eu, na hora, estou aqui. Eu quero mostrar para vocês que vocês não irão validar uma comunhão com Deus se você não fizer mais do que aquele que o mundo faz, que é um homem natural. A Bíblia diz: se a vossa justiça não exceder a justiça do homem comum, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Por quê? Porque você faz aqui dentro da igreja, muitas das vezes. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu estou vendo que a gente precisa zerar algumas posições. É o que eu falo: abrir uma posição de obediência, vamos fechar. Mas vamos fechar com quanto? Vamos procurar fechar com 120%. Se nós somos tirados do mundo por Cristo, e Ele alcançou a minha consciência, a consciência de todos nós, não é crível que cada um de nós pensemos de uma forma egoísta e isolada. O que tem que ser feito? O presbítero está pregando a 120%, a 140%, mas aí o presbítero vai e vê o resultado do trabalho dele. Quando ele olha e vê 30%, ele fala: não. Ele lembra que ele estudou, ele lembra que ele orou, ele lembra que a pessoa foi 40%, 30% e 20%. Irmãos, o valor de uma alma é incalculável. Por quê? Quando você vê uma alma, você vê o próprio Espírito Santo de Deus trabalhar dizendo: por que o valor é incalculável? Irmãos, uma única alma salva, ela pode, na verdade, mudar toda a história do reino de Deus. Por quê? Porque da mesma maneira que Deus criou milhões para salvar, aí nessa palavra está dizendo que uma alma não pode se salvar. Por quê? Porque ela precisa de Cristo. E Cristo precisa de quem? Cristo precisa da igreja. E a igreja precisa de quê? De obediência, de santidade. Mas por que isso? Porque senão a igreja não tem poder. Uma igreja aberta com um monte de pessoas que não têm obediência é uma igreja morta, falida. E por que ela é falida? Porque não há obediência. A mesma operação paralela que o diabo faz lá fora, alguém que não obedece a Deus faz aqui dentro a mesma coisa. E por que você insiste em você ter a consciência de que uma alma é algo incalculável? Porque, irmãos, você colocar uma pessoa a entender isso é difícil, porque ela tem que ceder os direitos da própria vida. Cristo cedeu os direitos de uma vida em que era filho de Deus para poder alcançar as almas, porque ele entendeu, elas não vão se converter. Por quê? Se eles entrarem pelo caminho que meu Pai disse que é por mim, e meu Pai os trouxer, as almas se salvam. Mas se elas não entrar, você não salva nenhuma alma. Por quê? Precisa de Cristo, para Cristo entrar aonde a Brenda não pode entrar, aonde o Eduardo não pode entrar, aonde a Marcela não pode entrar. Onde vai ser? Na consciência daquela pessoa. A Marcela tem seu nível superior, o doutor também tem sua formação superior, outros irmãos têm, mas olha só, irmã Kelly, nenhum deles
com formação superior, com faculdade, com doutorado, mestrado, na consciência, não consegue entrar. Por que é o valor de uma alma? O valor de uma alma, irmãos, ele está para você entender que a multidão de pessoas, elas pensam muito pequeno. E por que elas pensam pequeno, pastor? Porque elas só pensam na terra. Elas não têm a capacidade aberta para poder pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, que elas são muito mais reais, sólidas, elas são velozes. A velocidade que é no mundo espiritual de Deus é total. Nós vemos que alguma coisa às vezes está quase que perdida, e a gente olha, na minha visão está quase que perdida, mas Deus é poderoso para poder ressuscitar. Mas por quê? Porque uma alma, irmãos, ela vai escrever no coração de Deus uma história que milhões de rebeldes, milhões de incrédulos nunca escreverão. Uma alma é um amigo ou amiga que Deus tem, em que Ele nunca mais esquece. Ele tem prazer naquela alma, porque ela tem obediência a Deus, ela respira a Deus, ela sente Deus, ela consegue entender a Deus, o que muitas das pessoas não entendem. Isso é uma coisa muito rica, porque é indecifrável e é incalculável. Irmãos, às vezes as coisas mais simples dentro da igreja, você vê que a gente não consegue êxito. Por quê? Porque a consciência é preciso que Deus tenha alcançado. Mas de que adianta você ser batizado ou batizada e você diz: quero ser batizado com o Espírito Santo? Para quê? Para que você quer ser batizado? Para quê? Para envergonhar Deus? Para dizer que Ele não tem essa eficácia? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a entender que qual é a razão de nós termos essa situação de entendimento pela alma. Nós vemos aqui na palavra de Deus, em Lucas 15, faz uma palavra muito interessante. Nós vemos em Lucas 15 a parábola da ovelha perdida. Mas é interessante como Deus dá um valor à alma, porque a parábola da ovelha perdida, Jesus fala que vai atrás de uma única ovelha, as 99 estão na mão, mas Ele diz que há mais alegria por aquela ovelha perdida do que as demais que estão na mão. Por quê? Ela estava perdida, irmãos, estava extraviada. E a gente começa a procurar, e interessante que nessa palavra, na parábola de Lucas 15, que fala das ovelhas perdidas, há uma tríplice parábola, tríplice aliança de parábolas, porque na sequência da parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida. E aí, para corroborar o mesmo assunto de uma ovelha perdida, de uma alma perdida, tem a parábola que o presbítero Douglas pregou nos últimos dias, que foi a do filho pródigo. 3 parábolas sequenciais falando sobre o mesmo assunto. No capítulo 15 trata 3 vezes de um assunto que é inestimável de valor para o homem. Eu fiz a parábola da ovelha perdida, eu fiz a parábola da dracma, quando a mulher acha e chama os colegas para poder compartilhar que achou a dracma perdida, e ainda tem para corroborar a parábola do filho pródigo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? A salvação é um assunto com Deus, e nós estamos falando de Cristo. Então, quando nós olhamos para a salvação, a gente olha assim, foi extraviado. O que aconteceu? Foram extraviados do caminho de Deus. Mas aí você entende e fala com o irmão Leandro: irmão, eles foram extraviados. O que você entende? Eles foram penalizados por Deus. Eles poderiam, irmã Elias, ter perdido uma perna e andar mancando o resto da vida. Aí Deus poderia falar: olha, quando aceitar Jesus, vai deixar de mancar, aí você vai andar normal. Deus poderia ter feito várias coisas para poder mostrar ao homem que ele precisa de Cristo. Mas Deus tão bom, tão glorioso, Ele faz que você olhe para a pessoa e a pessoa não, na verdade, seja, digamos, discriminada. Porque às vezes você olha para uma pessoa, você vê que ela tem um trejeito, ou seja, falta um parafuso ali. Você conversa com ela, fala: está faltando alguma coisa ali. Alguém fala: eu não sei o que é o tamanho do parafuso, se é pequeno, se é grande. Mas Deus não fez o homem assim. Ele fez o homem com a consciência em que só quem pode abrir aquele lugar e fechar é Deus. E aí, quando você está na casa de Deus, você começa a entender o que? Olha, então quer dizer que uma alma
pode celebrar a morte de Cristo como uma das histórias mais lindas e brilhantes. É óbvio que o objetivo foi salvar muitas almas, mas uma alma só, ela vai andar solitária nos palácios de Deus, no gabinete de Deus. Quem é aquele? Aquela é a única alma. Aquela é a única alma que restou de milhões e milhões de homens que foram oportunizados pelo meu filho. Mas aí eles foram totalmente rebeldes. Eu reprovei todos eles. Então veja bem, quando Deus olhar e ver uma única alma, Ele falou: não tem problema, o mundo não é uma situação perdida. É por isso que quando eu li aqui, para vocês verem, a palavra de Deus em 8,36, o que está escrito aqui? 8,36, ele está falando de uma única alma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, quando você ganha o mundo inteiro, você não está ganhando nada. Porque o mundo é uma coisa que vai se desfazer, é uma coisa que vai derreter, é uma coisa que vai inexistir. E como foi falado em encontros ontem, não sei quem veio falou, olha, pode até ser no dia que Jesus voltar, mas pode ser hoje mesmo. Ou seja, o decreto de Deus não falha. Mas peraí, Jesus não voltou? Vai voltar para você amanhã mesmo. Ele não voltou? Porque tirou a vida, tirou a alma e tirou o espírito. Então uma alma, ela tem que entender que a multidão de muitas pessoas, no primeiro momento parece uma alegria, oba, multidão. Aí Deus vai e diz: olha, não, a multidão e o mundo não são as maiores alegrias que você tem na vida. A maior alegria que você tem é de você entender essa matemática espiritual. Porque Deus não obedece ao mundo, mas o mundo é que tem que se sujeitar a Deus. Mas quando o mundo é tão louco, tão insubmisso, tão incrédulo, tão abominável, ele acha que manda alguma coisa. E se nós estamos na casa de Deus, nós vamos avaliar uma alma. Olha só o que acontece com uma alma. Primeira coisa, uma multidão de pecados é apagado por Deus da consciência daquele homem e daquela mulher. Aquela mulher tem uma velocidade estúpida para pecar, para desenfrear os ataques mais absurdos que saem da sua boca, que saem do seu coração, que saem do seu espírito. Quando Deus travou uma alma, Ele diz: ó, uma multidão de pecados vai deixar de ter dentro daquela casa, daquela família. Por quê? Foram alvejados pelo Espírito de Deus através de Cristo. E agora a consciência ligou. É como se você quisesse beber água e não tem água no mundo. Mas alguém diz: mas quem pode abrir a fonte daquela água? Só um Deus. Por quê? São quase quilômetros e mais quilômetros de profundidade. Quanto? São quase que 130 mil quilômetros, que diz aí as pesquisas. O que? 130 mil quilômetros para achar água. Tem equipamento? Não tem. Tem alguém que quer? Não tem. Nem a Petrobras vai vir aqui para a gente beber água. Mas aí quando você entende o valor de Cristo numa alma, peraí, quer dizer então que se Cristo não entrar, essas almas não vão se converter? Sim, nunca vão se converter, que é como se fosse um processo em que você tivesse uma orelha aleijada. Não há médico talvez para fazer que a orelha fique igual, pode ficar parecida. Cristo não entrando na alma, não tem como a pessoa se salvar. Por quê? Porque é um lugar restrito de Deus. A alma é um lugar em que Deus não deixa nenhum homem botar a mão. Nem o mais santo dos homens coloca a mão na alma. Por quê? Porque a alma, ela tem um valor incalculável que Deus coloca no coração do homem, na mente do homem, e o homem então vai começando a evoluir e vai começando a entender. Por que eu tenho que obedecer? Porque toda a desobediência, ela retrata a Satanás e seus demônios. Se ele é uma pessoa desobediente, é o diabo. Ele é desobediente. Então quando você fala com ele, ele sabe que é Deus, mas ele não quer Deus. Mas ele tem uma coisa de positivo, melhor até que os homens. O diabo nunca avança, na verdade, em direção a defamar Deus. Nunca vi. Muito pelo contrário, os demônios são muito respeitosos, pelo menos comigo. Nunca nenhum demônio mandou ir para tal lugar, fazer isso, nunca. Por quê? Porque eles são respeitosos. Eles estão vendo que eu estou respeitando, que eu estou trabalhando pela reputação de Deus. E quando você tem essa locação na sua vida,
Por que o Bruno trabalha? O Bruno é representante da reputação de Deus, você não sabe? Então o Bruno não pode ser desobediente, não pode ser faltante, não pode ser um homem que tem qualidades que remetam ao Satanás e aos demônios. Você acha que eu estou fazendo aqui, vindo para a igreja, vindo a Deus porque eu sou bonzinho? Não! É que eu tenho consciência de que aquele ao qual Deus me deu autoridade sobre ele entende que eu tenho que estar submisso a Deus. Porque se eu tenho consciência e a minha parte intelectual humana, de sanidade, ela funciona, pastor, organiza minha cabeça. Por quê? Se o senhor representa a reputação de Deus, e se o irmão presbítero Douglas representa a reputação de Deus, ele vai pensar: não posso falhar. Por que eu não posso falhar? Porque eu tenho consciência agora. Agora, se o outro irmão, outra irmã não tem consciência, você tem que ter um pouco de tolerância. Por quê? Porque ainda que Deus tenha alcançado a consciência dele ou dela, não funciona 100%. Por que não funciona? Basta ver os erros em que ele não dá valor a uma alma. Por quê? Olha, a minha alma, Cristo colocou aqui. Nós precisamos ver o que, irmãos? Que uma alma pode celebrar a vitória de Cristo sobre milhares e milhões de mortos. Por quê? Eu fui a única alma que tive desejo de andar com Deus, de viver com Deus, de obedecer a Deus. Aí você acha que Deus vai ficar triste? Não. Eu mesmo disse na palavra que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Com uma alma salva, eu vou escrever a história dos homens e vou mostrar o que os homens eram. Mas espera aí, Senhor, quantas almas foram salvas? Estou falando hipoteticamente, uma alma. Mas o que essa alma fazia para ser salva e as outras foram destruídas, queimadas, sujeitadas ao inferno? Essa alma, ela entendia a minha voz. Essa alma era fiel. Ela entendeu que ela não nasceu e foi criada para servir a si própria. Essa alma entendeu que ela foi criada e nasceu para servir a Deus. Então ela vai nos limites de Deus a orar. Ela vai nos limites de Deus a estudar. Ela vai nos limites de Deus a ter na obra de Deus. Porque, por exemplo, eu prego várias palavras, mas tem uma escritura sagrada em que diz lá no livro de Mateus, de uma mulher chamada Ana, Mateus não, acho que é Lucas, aquela mulher Ana não saía do templo. Alguém vai dizer, ela era Santa Rona? Não, precisa entender. Por que essa mulher não saía do templo? 84 anos, você está nos últimos dias da sua vida. Você sabe que vai subir e vai enfrentar um tribunal. Ana não saía do templo, porque era um tempo de divisão. Cristo ainda não havia nascido. E ela queria ver naturalmente que o Filho de Deus nasceu, e a partir dali é um novo tempo, antes e depois de Cristo. É igual na sua vida. Antes de Cristo você fazia um monte de bobagem, mas agora é depois. Não faz sentido você não acompanhar os ensinamentos de Deus, que Deus dá para uma alma. Então uma alma, quando Jesus fala aqui na sua palavra, da explicação que ele está dando o seguinte: olha, uma alma tem um valor tão grande, que você não entende, porque é uma obra feita pelo Espírito de Deus. Então, quando ele fala aqui, ele está dizendo: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca para a sua alma? Não tem nada que possa pagar pela sua alma. Não há nada no mundo que o presbítero Douglas saia daqui, viaja o mundo inteiro, vai até o Afeganistão, vai até a Antártida, volta. Eu pergunto aí, presbítero, encontrou alguma coisa que possa trazer para a sua alma a salvação? Vai parar, vai olhar. Andei o mundo todo. Meu Deus, aleluia! Não tem nada que possa salvar minha alma. Oh, meu Pai, glórias a Deus. Se viesse Paulo, Pedro, Lucas e Mateus, para eles ia ser a mesma coisa. Bom, o que vocês têm de novidade no mundo? O mundo continua a mesma coisa. Mas uma coisa me chama a atenção, e é praticamente a hegemonia do teu tempo fora do meu, né? Quer dizer, o teu tempo não é contemporâneo do meu. Você falava de uma coisa no teu tempo há 2000 anos atrás, eu estou falando do meu tempo, a mesma coisa. O presbítero andou, o mundo todo andou, viajou nos aeroportos, desembarcou, fez conferências, visitou igrejas, visitou salas de teologia. E aí eu pergunto: e aí, presbítero? Pastor, não mudou nada. Ninguém tem esse poder para salvar o mundo. Mas quando você está na casa de Deus, você tem ninguém assim: bom, ninguém tem o poder para salvar. Nós recebemos então, Bruno, é um milagre de Deus.
Por que nós devemos valorizar isso, irmãos? Quando você está na casa de Deus, você tem que entender o seguinte: uma mulher de Deus, realmente, ela não faz nada forçado, ela faz tudo com muita naturalidade. Então ela tem força dentro de uma naturalidade implantada por Deus para deixar algumas coisas resolvidas. O que a mulher vai deixar? Bom, olha só, a primeira coisa que está resolvida: eu não preciso ver a Deus. Não está resolvido. Não preciso ver a Deus. Preciso? Não. Preciso sentir Deus e ouvir a Deus. Porque isso é a magnitude do pensamento de Cristo, que Cristo não via Deus. Ele orava, dobrava o joelho, e ele falava com Deus, mas ele não via Deus. O que tem que ficar claro para a nossa vida é que, quando eu falo que você ter fome de Deus, é que você precisa entender a realidade. O que é ter fome de Deus, pastor? É que você não vai chegar a lugar nenhum com uma vida em que você faz o mínimo para Deus. Porque você, para poder ganhar a comunhão com Deus, você tem que trabalhar para Deus. Então você tem que trabalhar aonde? Eu não preciso ver Ele, mas preciso sentir Ele. Mas onde você vai? As primícias é ter sede. Quando eu estou com sede, quero beber água, eu fico louco, eu tenho que ir lá na geladeira, ou eu tenho que beber água no filtro, eu bebo água. Quando eu tenho também sede de Deus, eu estou entendendo assim, eu estou dentro da minha casa, eu ando, na minha casa eu ando sozinho. Ontem, por exemplo, Deus me chamou 3 horas da manhã para orar. Eu levei uns 20 minutos para levantar. Mas eu entendi por que você vai levantar. Se eu não tiver boa comunhão com Deus, irmãos, a minha pregação não tem peso. Se eu não tiver uma boa relação com Deus, você pode gritar, falar para multidões, não tem peso. Mas o que marca a nossa vida com Deus para poder avaliar uma alma? Irmãos, eu preciso que Deus vá na consciência. É claro, se eu não tenho uma boa comunhão com Deus, eu não vou poder ter a certeza que Deus vai me abençoar. Por quê? Irmãos, quando Deus confirmou essa revelação para mim, eu fiquei diante de um peixe. E aquele peixe, na nossa conversa, eu pensei que ele estava morto. Eu não sei se alguém conhece que é uma anchova, mas é uma anchova grande, com muitos dentes para fora. E ela estava perto de um lugar de areia, e era um mar. Aí quando eu cheguei perto daquela anchova, eu olhei, ela estava com uma cor como que amassada, das barbatanas para trás, ela tinha uma cor como se estivesse amassada, e a cabeça como se estivesse doente, quase morta. Eu olhei para aquela anchova, falei, é um peixe. Aí de longe, primeiro eu falei, está morto. Aí passado um tempo, a visão sumiu. Aí eu continuei conversando com Deus, e Deus foi me dando o entendimento do valor de uma alma. Quando aquele peixe voltou, eu observei que algumas crianças de longe, eu ouvia, não via, eu ouvia, não via, algumas crianças iam se aproximar daquele peixe para pegar ele. Mas eu falava comigo, mas o peixe está morto, será que eles vão levar o peixe? Aquele barulho de criança sumiu, e o peixe continuou no mesmo lugar. De repente Deus me deu uma orientação e falou para mim, levanta e chega até o peixe. Quando eu cheguei naquele peixe, aquele peixe fazia assim com a boca, ela estava respirando de um jeito, quase morrendo, assim, bem devagar. Aí eu falei assim, está vivo. Mas não tinha como salvar aquela alma. Era um peixe que já tinha perdido praticamente toda a parte de músculo que ela tem até as nadadeiras. A única coisa que tinha vida é que eu abri a guelra, estava um pouquinho, bem morto de sangue, ou seja, o sangue já estava morto, mas a boca fazia assim, ó. Eu vi o peixe respirando. O que eu quero mostrar para os irmãos? Irmãos, quando você começa a buscar Deus, você tem que entender, o valor de uma alma é tão glorioso, porque você enriquece o seu coração com o entendimento de Deus. Mas por que uma alma é tão importante, irmãos? Aprove a Deus fazer
com que o projeto dele de salvação fosse à frente. Então, às vezes, você está aqui na casa de Deus, está pensando, eu quero isso, isso e aquilo. Deus fala, vai. Você não está entendendo. O que você está pensando é transitório e passageiro. Tem coisas que trazem aflição à nossa alma, mas tem coisas que não passam, na verdade, de um capricho. Que, na verdade, eu estou aqui como pastor. Deus já nos deu um bom carro. Aí vem eu, Deus, eu quero uma habilidade. Deus, olha, cara, peraí. Você não entendeu nada de Deus. Eu quero sonho, Deus, com uma Lamborghini. Você não entendeu. Eu nunca soube nada de Deus. Que alguém que tem esse pensamento nunca entendeu nada de Deus. Por quê, irmão? Porque quando você está do lado de Deus, Deus ele pensa que você é o mínimo que você pode ter. Como sempre, eu conversava com o irmão Ibarra, ele fala sobre sabedoria. Eu até lembro que uma época da minha vida, eu era jovem, eu fiquei com a sabedoria na minha vida. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, veja bem, quando você ainda não tem uma boa comunhão com Deus, irmãos, é uma loucura você ficar pedindo coisas a Deus. Porque dentro de um racional, você tem necessidade. Mas a Bíblia fala o quê? Primeiro, você tem que buscar o reino de Deus. Irmão, você já tem um batismo com o Espírito Santo? Não. Pensa nisso? Não. Meu Deus. Você já teve dons? Também não, pastor. Nunca vi nada. Já expulsou um demônio? Não. É loucura você pensar numa fase onde Deus diz, primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça. Por que ele está falando isso? Amanhã, quando você vier para alguém que representou no mundo espiritual de Deus, você tem que trazer o mínimo. Bom, eu não posso pensar em Lamborghini, não posso pensar em BMW, nem pensar. Por quê? Eu não tenho comunhão com Deus. Eu não tenho os dons de Deus. Eu não sou batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu nunca tive uma profecia, nunca falei marinha, nunca vi nada especial. Bom, mas por que eu vou pensar nas coisas do mundo? É aquele pensamento que eu falei para vocês. Enquanto você não sair da multidão, Deus não pode usar você semelhantemente a Ele. Por quê? Porque o respeito é sair da multidão, permanecer fora dela. Mas e agora? Agora eu me levanto com o nome de Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu entendo o valor de uma alma. Uma alma não pode ser salva simplesmente porque alguém quer abrir a boca. Olha, Jesus Cristo salva, cuida de mim. Tá, mas qual o grau de comunhão que você tem com Deus? Qual o grau de entendimento que você tem a Deus? Você já sentiu, na verdade, a tônica? Já sentiu a velocidade da voz de Deus? Já sentiu o que Ele promete a você? Quando Deus está perto de você, é outra voz, não é essa voz que eu estou falando aqui. Aleluia. Quando Deus chega perto de mim, a impressão que eu tenho é que não sai, por favor, não sai, fica aí, não sai, por favor. Deus, não sai, cuide de mim, não vai embora, não, fica aqui, Deus, não sai, Deus, não sai, não vai embora. Não vai, Deus, não vai, por favor, não vai, fica aqui. É uma atmosfera de dominância tão grande, tão absoluta de alguém que não se apressa, de alguém que tem a plenitude, de alguém que é altamente educado. Aí você fica pedindo, não vai embora, não vai, Deus, pode falar mais. Aí eu falei para ele, em determinado momento, eu falei, o peixe está vivo. Ele falou, o peixe não está vivo. O peixe apenas respira. Meu Deus. Existem coisas que você tem que entender. Dentro da casa de Deus, não é o suficiente você sair e entrar por aqui. Eu não posso estar na sua casa, eu não posso estar na sua mente. Você tem que cuidar, como orou hoje o nosso presbítero, da sua salvação. Operai a vossa salvação. Porque amanhã é segunda, terça, quarta e quinta, tá aí sexta. Você sabe o que vai acontecer? Eu não sei. Mas se eu tenho uma boa comunhão com Deus, irmãos, vamos aonde? Vamos lá no manicômio. Irmãos, não há o que temer, não há o que temer, Deus está conosco. Mas não é um Deus imaginário. Porque às vezes a pessoa cria uma coisa no coração dela, Deus está na minha vida, mas espera aí. Qual o grau de profundidade que você mergulha? Você mergulha no meio dos demônios? Você mergulha no meio da graça divina de Deus? Sentiu a presença de Deus? Tem a velocidade? Tem a atmosfera? Tem a graça de Deus? Você começa a experimentar coisas que as pessoas não experimentaram. Aleluia.
E aí, quando você vê uma palavra que a nossa amada irmã Kelly trouxe por muito tempo, Deus usando ela, você vai falar assim: olha, a irmã Kelly fala isso toda vez. Pastor, agora estou curioso para saber qual é a palavra. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. O que mais rico eu tenho na minha vida, não estou falando isso de filosofia, nem coisa romântica temporal, é o relacionamento que eu adquiri com Deus. Eu começo a ver que é uma coisa que não deprecia, que tem coisas que você tem uma perda, sabe, intermitente, você perde, ela volta, você perde, ela volta. A comunhão com Deus não. Por quê, irmãos? Porque eu resolvo tudo com Deus de uma forma muito melhor. Mas por que Deus me deu isso? Eu, com toda sinceridade, eu não consigo ver. Às vezes, muitas coisas que os irmãos falam, fazem, eu oro a Deus, mas são coisas tão assim absurdas, que você, quando vê a glória, a graça de Deus, aquele ser dominando tudo, dominando o mundo, dominando a estrela, os céus, os mares, tudo dominado por Ele. Aí você diz não para Ele. Meu Deus, sabe o que Ele fala? Ninguém me diz não. Eu aceito não, mas ninguém me diz não. Então o que isso nos ensina, irmãos? Que uma alma, ela tem um entendimento da parte de Deus diferente do que o mundo tem. E fica claro, irmãos, a alma, ela é testemunha de uma bondade de Deus eterna, de algo que vai acontecer por um Deus que na verdade não precisaria nem fazer. Aquela alma anda e começa a entender: Deus poderia ser mais cruel, Deus poderia ser mais rigoroso, poderia fazer ciclos e ciclos de patologias que fossem indecifráveis aos homens. Até mesmo o câncer, que durante um tempo foi, Deus já revelou para poder o homem cuidar do câncer. Mas o que eu quero dizer para você é que Ele, sendo Deus, Ele poderia mergulhar numa linha paralela da corrupção, mas Ele não quer pegar na corrupção. Então Ele vai aonde? Trabalha na consciência deles. Dou consciência a Brenda, que ela precisa de uma comunhão melhor comigo. Dou consciência ao Tito, dou consciência a toda a igreja. Qual é a consciência que há entre nós? Nosso amado irmão Leandro acabou de testemunhar. Eu não estava bem. Pensei em coisas vazias, não queria viver. Quem precisou ir lá na consciência de Leandro? Deus. Nós nos sentamos com o Leandro 1 hora, 2 horas, nem 3. O próprio Deus entrou. Alguns irmãos, é claro, ajudaram. Mas Deus falou para ele: Leandro, não abre a porta, não abre caminhos. Por quê? Porque o outro não brinca de ser mal, como ele mesmo falou aqui. Não abre. Se você abrir, ele vai entrar. Então não fica achando: olha, só aconteceu com a moça da esquina, não vai acontecer com nenhum de nós. Quando você vê o valor de uma alma, você vê alguém que entrou na posição de Deus, que Deus quis. Então eu estou convicto do quê? Eu estou convicto de que são bilhões de pessoas na face da terra, bilhões de jovens. Porque o Lucas se conformou a Deus? Porque o irmão presbítero Douglas se conformou? Eu não tenho poder na vida do Douglas para nada. Eu não tenho poder na vida do Lucas para fazer nada. Ele é apenas meu filho. É um empréstimo que Deus fez. Ó, estou emprestando você cuidar dele. Mas a consciência dele, só Deus pode fazer. Então eu quero que você saia daqui entendendo que no meio de bilhões de pessoas, você não foi aos pés de Deus, você foi escolhido por Deus. Agora, se o arrependimento vai entrar ou não, ao longo do tempo nós vamos ver. Então, quando Jesus Cristo está falando aqui na palavra que mais vale uma alma salva, no sentido direto também, do que o mundo perdido, ele quis dizer o seguinte: uma alma salva, irmãos, ela tem o poder de se refletir até na eternidade perante milhões de pessoas, que alguém vai olhar: olha só, você já foi lá na praça dos condenados por Deus? Não. Então eu fui lá.
Eu fiquei impressionado. Por quê? Porque eu sou a única alma salva. Sou a única pessoa que testemunha de Deus, porque os outros todos morreram. Meu Deus. Mas eles não foram julgados? Sim, eles foram julgados, mas não encontraram lugar aos olhos de Deus. Ora, Satanás foi julgado, era o melhor amigo de Deus. Nunca mais Satanás entendeu, pela consciência que Deus colocou nele, que é uma consciência inversa do mal, ele nunca mais quis dizer: Deus, me dá a oportunidade de voltar. Você conversa com qualquer demônio, tudo que ele quer, quando você fala de Deus, ele faz assim: fala de Deus, não fala não, você fala não fala. Mas ele não xinga Deus. Eu já vi várias vezes. Ele bota a mão nos ouvidos para não ouvir de Deus. Meu Deus. Mas ele não tem mais consciência para dizer: Deus, não dá para eu voltar junto com um terço dos anjos. Nunca mais eles vão pensar nisso. Deus quer nos dar o valor de entendimento que o prazer de uma alma, ela fecharia a história de Cristo com um triunfo, com uma vergonha eterna para toda a humanidade. Então, quando você está na casa de Deus, você tem que entender o seguinte: olha, Deus me deu uma alma, e as outras, milhares e milhões, não têm o entendimento de Deus. E que elas vão ser condenadas por quê? Olha, imagina alguém fazendo alguma coisa por você, que você não calcula nem o preço, porque não tem salvação. Então ele entra com o filho dele amado, põe na cruz e fala: vou pagar por eles esse preço. Meu Deus. Aleluia. Mas qual é o preço? Pode fazer, o sacrifício for. Glória a Deus. Pode matar, pode derramar o sangue, pode me envergonhar, pode me vituperar. Vou pagar. Mas é o seguinte: quem entrar pelo meu caminho se salva. Eu começo a desembaraçar o caminho dele, o dela. Aleluia. Mas também, pai, eu vou falar o seguinte: quem não entrar, eu vou transtornar. Mas aí Deus, eu vou ter que transtornar. Por que Deus transforma o caminho daquele que não obedece, irmãos? Deus fecha. Porque lá no fim da contabilidade, quando Deus pegar a quantidade, Deus vai olhar e vai dizer assim: ué, peraí, veio João, não acreditava. Veio Moisés, João, Elias, veio meu filho Cristo, derramou sangue. Peraí. Qual a providência? Não, pode ficar tranquilo. Então está fechado. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aquele que não se curvar, qual é a tônica da condenação? Pai, a gente condena a morte, porque a gente não tem mais onde colocar eles. Não há mais nada para se fazer. Então é por isso que diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, o prenúncio vai obedecer, mas se não obedecer, também não vai ser salvo. Mas aquele que não crer, esse aqui é o meu dilema na minha cabeça. Deus fala assim, Manete: aquele que não crer não será julgado. Por que ele não vai ser julgado? Porque ele já está condenado. Meu Deus. Então uma vida de alguém que não crê em Deus nesse mundo é uma vida muito difícil. Por quê? Está arbitrado uma palavra em que Deus deixou bem claro: olha, não sei quantos vim para todos, mas não sei quantos vão se salvar. Então você olha nessa palavra, é que Jesus está arbitrando aqui que não há quantidade. Deus está olhando aqui o valor de uma alma. Por quê? Porque às vezes um único homem na terra vive 1000 anos. Porque você tem a certeza que uma única alma tem mais valor? Quando foi que você viu Deus levantar um Moisés? Acabou. Só levantou um Moisés. Quando foi que você viu um homem trazendo todo o adorno de Elias? Quando foi que você viu uma mulher capacitada para poder ser mãe de Cristo? Uma só alma resolveu isso. Moisés era um, Elias era um, Maria era uma. E aqui dentro, quantas almas nós temos? Eu não sei o que Deus está pensando de vocês, mas creio que sejam pensamentos bons. Então não olha para a quantidade: olha, precisamos ser 1000. Deus fala: para quê? Se eu sozinho resolvo o mundo com a vida de vocês, a vida de um, eu uso e levanto uma irmã Fábia ou uma irmã Eliette, eu resolvo o mundo com a vida delas. Então se eu resolvo o mundo, quiçá
dentro de uma igreja. Então o valor de uma alma é algo que nós devemos entender o seguinte: os corredores de Deus, eles andam procurando companhia para Deus. Então hoje, quando você sair daqui, você tem que entender o seguinte: nós somos vários escolhidos por Deus, mas nós devemos entender o seguinte: qual é a diferença que faz entre a irmã Rosângela e as outras irmãs, ou a irmã Marcela, ou a irmã Kelly, as três juntas? O que faz diferença entre elas? Alguém vai dizer: pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Sim, realmente não faz, mas Ele compara as pessoas. Fazer acepção é uma coisa, agora comparar é outra coisa. Então quando você fala de uma alma, o valor dela está naquilo que ela trouxe para Deus. Deus fala: eu abro a mão, às vezes, para milhões de homens que não têm obediência, não têm temor, e eu peço só uma alma, me dá só essa. Por quê? Essa vai se juntar ao nosso reino, essa vai começar a pensar igual como nós pensamos, a obedecer, a entender o valor de seguir a Deus. Às vezes você tem uma multidão, você tem uma boiada, Deus fala: qual valor tem essa boiada? São todos ímpios. Tem um monte de crente desviado aí também. Tem crente batizado, tem crente desviado, tem crente desobediente, tem tudo aí, está tudo misturado, o anjo conversando com Deus. Você tem certeza? Senhor, todos que estão aí são almas que nunca se dedicaram ao Senhor como um todo, como o Senhor pede. Ah, mas espera aí, eu tenho uma mocinha ali. O que tem a moça? Senhor, igual nunca vi. No estilo de Maria, no estilo de Ana, uma mulher impecável, inteligente, uma mulher submissa, uma mulher que não deseja nem ouvir as coisas que são impuras, para não contaminar o relacionamento que ela tem contigo, Senhor. Então Deus vai falar o quê? Me dá a multidão ou me dá aquela moça? Me dá aquela moça. E a multidão? A multidão não. Porque a multidão não. Então nós temos que entender o seguinte: nós estamos passando por um processo qualitativo. Porque eu olho desde o início, Abraão, Isaac e Jacó. Eu vejo Moisés, eu vejo Elias, vejo Jeremias, eu não vejo multidões. Alguém lê na palavra, espírito apertado é o caminho que leva ao céu, e são poucos que andam por ele. O que eu faço na igreja? Irmão Eduardo, qualidade. Bruno, qualidade. Vamos esquecer essa coisa de fazer a coisa para a multidão, porque Deus é um ser que Ele não pensa como a multidão. Deus pensa sozinho. O que o presbítero faz? Estou na igreja, ouço a palavra, tenho a oportunidade de pregar, mas o presbítero vai se alinhar e vai falar com a multidão ou com Deus? Vou fechar com Deus. Por quê? Jesus fechou com Deus, Paulo fechou com Deus, Elias fechou com Deus, Pedro, ainda que fosse um homem quase analfabeto, se transformou tanto, parecia tão doutor com a retórica, com a linguística que ele usava na palavra. Então hoje, pensa no valor de uma alma. Não fica pensando porque a multidão, olha, irmão Leandro, são 8 bilhões de pessoas, está aí daí. Deus quer os 8 bilhões? É claro que em João 3,16 ele diz que amou o mundo inteiro, mas as pessoas não querem a Ele. Então é como você está vendo que não é bem-vindo no lugar, você não entra. Mas se teu Deus pode entrar e você entrar, olha, eu entro. Agora cheguei num lugar, olha, aqui não pode dar glória a Deus, aqui não pode isso, não pode aquilo, vamos embora. Que Deus nos dê graça nesta manhã para entender que Deus proporciona experiências fora de tudo aquilo que você já experimentou. Você pode ter experimentado um sonho, você pode ter experimentado uma visão. Irmãos, Deus é um ser que Ele é tão amigo que Ele compartilha com você por algum tempo assim, às vezes alguns minutos, ou às vezes 5 segundos. Eu tenho 5 segundos que Deus me deu de presente que foram inesquecíveis na minha vida. Eu
tinha 23 anos, eu acho, 22, 23. Quando eu vi o céu aberto, a primeira vez na minha vida, eu vi o céu e eu fiquei assim, fechou. Está aqui, ó. E eu bem vi a coisa mais gloriosa do mundo, que isso aqui como se fosse a parede, se abriu, era o céu, mas era dentro de um lugar com a parede fechada. Assim, quando eu pensei, fechou. Sabe quando eu esqueci essa visão? Nunca mais. As coisas de Deus são gloriosas. Você não pensar que é o mundo espiritual de Deus que vai ser sempre aquele mundo meio pobre, que as pessoas entendem como coisa pobre, de religião, de cantar louvor. Irmãos, o dia que você descobrir o mundo de Deus, você fala assim, isso aqui não passa de um esgoto, mas que nem serve para ser esgoto de Deus, porque o mundo deles é muito elevado. E o que eu quero chamar a atenção para essa palavra, de que o valor de uma alma, porque você, eu e todos nós somos uma alma, irmão. Nós somos uma alma agora, veja bem. Quem vai colocar, ou melhor, precificar a alma da Rosângela? É Deus. Quem vai precificar a tua alma é Deus. Agora, se você está vendo que é desobediente, que você não progride, você quer alcançar o quê? 100% de valor? Irmãos, enquanto nós temos vida, nós temos oportunidade para isso. Na minha condição normal você já está aposentado, irmão, não estou mais, estou me defendendo, não quero mais ficar na igreja. Esse seria o pensamento talvez de algum homem, ou até um pastor que não tem comunhão com Deus. Vamos parar agora. Vou terminar um negócio lá com as irmãs, com os irmãos. E você? Não vou mais pregar. Essa foi a minha última pregação. Mas o que veio na minha consciência? Pastor, já está acamado? Não. Já está aleijado? Não. Teve já um aneurisma? Um AVC? Não. Mas você não vai parar? Não posso parar. Por quê? Porque enquanto eu estou me movimentando para uma realidade ao que me fui proposto, eu não posso parar até o último minuto me colocar no caixão. Bom, colocou? Então acabou. Por que eu falo isso? Às vezes eu vejo os irmãos fazerem tão pouco. Irmãos, raciocina bem. Primeiro, a vida aqui. Olha o testemunho que nosso amado irmão deu. Irmão, se você tiver que enfrentar o diabo, é uma vida santa. Não pensa que o diabo vai fazer você botar ele para correr com uma vida qualquer, que você não volta, não. O diabo tem que olhar para você e falar, esse homem só vive de joelho, essa mulher só vive fazendo mal. E tem quem conhece, porque o diabo me conhece, irmãos. Quando eu chego num lugar, ele até ri para mim já. Me conhece fácil. Sei quem é. Aquele pastor gordinho, sei quem é. Ele está até com bondade, né, do gordinho, né? Aí, mas me conhece. Mas não estou falando para vocês de brincadeira, o diabo me conhece muito, mas por quê? Vários trabalhos, batemos de frente várias vezes, eu nunca maltratei ele. Nunca disse que ia pisar na cabeça dele, isso eu não faço. Por que eu não faço? Porque isso não é bíblico. Mas eu vou dizer para você, Deus me perguntar, pastor, quantas vezes você expulsou do irmão? Não sei, Senhor, não sei se 200, 300, sei que foram muitas vezes, desde 22 anos que eu faço a mesma coisa. Então eu quero mostrar só para vocês, sai daqui o seguinte, sabe? O valor de uma alma está em que você é. Quem vai precificar você não é o irmão Eduardo, não sou eu, não é a Rosângela, nem quer. Quem vai precificar você é Deus. Então se a relação não é boa, não fica pedindo muito, porque a direção da consciência é bom, a relação não é boa, o que a gente faz? Vamos melhorar. Por quê? Deus não tem filho mimado. Deus tem homens e mulheres. Está preso, eu posso botar preso? O que tem aí o anjo? O anjo mostra. Não tem nada, não tem preço. Não. Dá oportunidade, mas não tem preço. Então, essa pregação ela termina aqui. Eu quero que você entenda. Cada irmã que está aqui é a reputação de Deus. E se não há esse compromisso, irmão, não há reputação. Por quê? Porque eu faço o que eu quero no meu corpo, eu vou a hora que eu quero na igreja, eu vou o dia que eu quero. Bom, isso é a reputação de Deus? Não. Isso não é a reputação de Deus. Por quê? Porque o que eu aprendi com a consciência é obedecer em todo tempo. Eu recebi aqui um testemunho que a irmã Brenda falou, que o Tito é uma pessoa
que ele não gosta de faltar ao trabalho de jeito nenhum. Ela falou, não falta, pastor, não falta. Mas agora, como ele tem consciência para não faltar ao trabalho, é uma consciência de Deus, é legal. Mas maior consciência é nós vemos no decorrer do tempo, Tito não falta à igreja. Aleluia. O que é maior? Faltar ao trabalho ou Tito não faltar à igreja? É claro que ele tem compromisso com o trabalho, mas é crível que você tenha muito maior compromisso no reino de Deus. Nós vamos louvar a igreja.